Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rosenilda Rocha Moura. Estou aqui representando a Sofia Intec Golden School Brasil, Unigodash. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre conduta ética de um profissional da área de terapia complementar. Se você é terapeuta, acompanhe essa nossa aula, que ela é de grande valia. Nós temos um regimento interior, a forma que eu gosto de ser tratado, a forma também que eu quero tratar os outros, né? Como terapeuta holística, eu trabalho há muitos anos atendendo pessoas. Hoje eu já tenho uma estrutura também virtual, tenho os meus pacientes virtuais. Mesmo antes, né, da pandemia, eu já trabalhava com pacientes virtuais em razão das questões do trânsito, em razão de pessoas de fora do Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro, que gostariam de ter um acompanhamento meu. Então, para que a gente fizesse um trabalho, essas pessoas começaram a me questionar e a buscar um tratamento via virtual. Então eu construí uma estrutura virtual da mais simples possível até uma mais sofisticada. Então depende de como a pessoa quer ser atendida, da forma que ela quer ser atendida e, é claro, quanto ela pode pagar por isso. Nenhum tratamento fica diferenciado em termos de qualidade, tá? Eu até acho mais interessante quando eu faço os atendimentos via WhatsApp, que ele é a forma mais básica, o plano mais básico, e eu tenho muito mais retorno de eficácia dos meus pacientes, porque tem uma conduta muito mais fluídica do que uma conduta visual, né? Sem contar que as condutas visuais, na maioria das vezes, a gente acaba com muitos travamentos, né? Quando você está mais à distância, nem todo o sistema consegue segurar por completo. São pontos importantes que eu quero deixar claro para vocês aqui nessa aula, para que vocês tenham sempre ciência de que, assim, fazer atendimentos é uma grande responsabilidade. Você precisa planejar e saber como fazer. Se você atende o seu paciente por pacote, você deve planejar isso na sua agenda, porque você já sabe que fechou o pacote. Aqueles pacotes de horários estão fechados e você precisa estar disponível para o seu paciente no horário que ele se dispôs a marcar com você pelos pacotes. Isso são fatos muito importantes. O prestador de serviço, né, o terapeuta, ele tem por obrigação cumprir o Código de Defesa do Consumidor, né, prestar um bom trabalho e também saber lidar muito bem com todas as regras de consumo, porque prestação de serviço, como é a companhia de luz, a companhia de água. Então nós temos que estar muito atentos a isso, de fazer um trabalho bem feito. Caso você, prestador de serviço, tenha uma problemática de que você não vai conseguir conciliar com o seu consulente, paciente, aquele horário, você antecipadamente você já diz para ele, né, que você não vai poder, ou se acontecer alguma coisa num imprevisto, que você o mais breve possível informe ao seu paciente através ou de outro telefonema ou de um e-mail. Para quê? Para que ele tenha ciência da sua responsabilidade e daquela questão que não pôde acontecer o atendimento. Quando a gente tem o consultório físico, existem algumas questões que, por exemplo, a gente não consegue atender o nosso paciente. Uma falta de energia elétrica, uma questão de obras na redondeza onde vai ter dificuldade de acesso, uma operação policial naquela região. Então você já diz para o seu paciente que vai ser impossível que ele chegue fisicamente. Quando acontece também virtualmente, às vezes pode acontecer, o próprio terapeuta ele pode ficar com algumas questões, ou ele pode ficar doente, ou ele pode ter um problema técnico, ou ele pode ter
outras funções das quais naquele dia, por uma excepcionalidade, não poder estar presente. Por exemplo, como eu trabalho também dentro de questões ligadas à justiça, nem sempre eu posso estar disponível para as consultas, mas eu sei que toda terça e toda quinta, geralmente eu estou focada dentro do campo judicial, né? Ou dentro do campo administrativo, dentro de questões periciais. Então, são dias que eu não faço atendimento de paciente virtual. Porém, excepcionalmente, às vezes acontece, né, de um juiz marcar uma questão de audiências ou presenciais ou virtuais numa quarta-feira, numa segunda-feira, excepcionalmente. O que eu faço? Isso já é antecipadamente marcado, eu já me organizo com o meu paciente. Para quê? Para a gente repor isso, como nós vamos repor, enfim, eu sempre acerto isso com os meus pacientes. E às vezes você é iniciante e você não vai se dar conta de que tem todo um aparato de organização. E você pode dizer para mim, poxa, mas eu só tenho 2 pacientes. Eu digo para você, você só tem 2 pacientes agora. Daqui a pouco você está com 30, 40 pacientes, pacientes de 2 dias por semana, pacientes de 4 dias por semana e pacientes de 1 vez por mês. Então, se a sua agenda não for organizada, você vai se enrolar nos atendimentos. É muito importante estar com a agenda sempre organizada. Eu digo organizada, gente, a minha agenda, eu vou abrir aqui minha agenda, só mostrar assim para vocês como é a minha agenda, tá? A minha agenda, ela fica assim, ó. Eu gosto dessa menor porque eu tenho outro caderno. Então, a gente tem que lidar com inúmeras situações. Então, ela fica assim, daqui a pouco eu já estou fazendo alguns desenhos em cima dela. Por quê? Porque eu me entendo. Então, acha a forma que você vai se entender. Não fica assim, eu vou copiar do João Ultra, que tem um canal do YouTube. Talvez o João Ultra, ele criou esse canal no YouTube para te dar uma dica. Não significa que você precisa seguir o método dele, mas alguma coisa que ele falou ali você pode captar. E aí melhorar a sua forma de organizar a sua vida e o seu trabalho. Por exemplo, vamos supor, você tem que passear com o seu filho porque o seu filho fica com a mãe dele ou fica com o pai dele, então você tem o horário, organiza tudo isso. Saiba como vai ser o tempo do trânsito, se vai andar de trânsito, se vai andar no carro de aplicativo, se o carro é seu, se vai vir de metrô. Organize a sua agenda. Por quê? Porque quando você se torna um terapeuta, você tem que entender que você está lidando com pessoas e, em sua maioria, pessoas em crise ou saindo da crise. E mesmo que você esteja com um paciente, um consulente que saiu da crise maior, tá, gente? Ele pode ter saído da crise maior, mas ele ainda está no estopim. Então, ele passa pelo psiquiatra, ele passa pelo psicólogo e ele vem aqui para você fazer o quê? A terapia complementar dele. Então, é como se você tivesse tomado banho, se vestido e depois vem para o abraço, para se alimentar. Então, o terapeuta complementar, o terapeuta holístico, ele ampara, tá? Ele vai dar um suporte de técnicas, tá? Mesmo você também sendo já psicólogo, médico, tudo, mas quando você chega na terapia complementar, ela vem complementar. Então, se você começa a falhar com aquela pessoa e aquela pessoa já está dentro de um estresse, já está dentro de um processo difícil da vida dela, ela não vai confiar em mais de ninguém. Então, essa relação de responsabilidade é nesse momento que você precisa ter certeza do que você realmente quer.
você quer mesmo ser um terapeuta, analise todos esses pontos, coloque-se naquele lugar, né? Se você está dentro de um relacionamento difícil, onde a pessoa tem muitos ciúmes de você, liberte-se disso, amadureça esse relacionamento. Por quê? Porque mesmo virtual, você precisa dedicar os horários para o seu paciente. Você precisa trabalhar o planejamento. Eu atendo os meus pacientes, em sua maioria, entre 45 minutos, 1h10. Essa é a variável do tempo que eu faço com os meus pacientes. Porém, para cada um eu planejo o atendimento. E mesmo assim, na hora que eu estou atendendo, ele pode estar dando um outro processo e eu tenho que ter argumentos mentais e gatilhos, né? Gatilhos do tempo de vida já, insights do tempo de vida de consultório, eu já tenho aquilo ali que eu já sei qual a técnica que eu vou usar, que eu sei o que eu vou implementar e como implementar. Então eu estou sempre dentro de um planejamento e ainda tiro um momento para mim. Mesmo fazendo muitas coisas, eu ainda tiro o meu momento, um momento de reflexão meu, só meu, e um momento de arte terapia só para mim. Porque é importante. E nós vamos ainda falar sobre esse processo, o que é essa arte terapia só para o próprio terapeuta. Como desenvolver isso e como desenvolver o ritual disso, a prática contínua disso, como se isso fosse você acordar, lavar seu rosto, escovar os dentes, pentear o cabelo, né? Então, são pontos de grande valia, de grande importância. Para quê? Para que você não venha fracassar no meio da profissão, para que você não venha fazer um investimento e depois não conseguir levar a profissão e ainda ficar desmoralizado como pessoa. E desmoralizar um grupo de profissionais. Porque um profissional, quando ele faz uma besteira, ele automaticamente começa a desmoralizar e desmoronar uma classe inteira. Uma classe de trabalhadores inteira. Isso são pontos importantes. Não adianta você ser o maior dominador da técnica X, da técnica Y, mas você não ser uma pessoa pontual, uma pessoa digna, uma pessoa quando não dá para atender, você corre, você explica para o seu paciente, você explica para a mãe do seu paciente, para o filho do seu paciente, porque é importante. Porque se você não tem a competência, não se estabeleça. Se estabelecer quando você coloca um anúncio na internet, espalha seus cartões, posta os vídeos e explica sobre um determinado assunto, passa por uma entrevista, faz uma série de coisas, escreve um livro e de repente você não tem competência para fazer a manutenção correta daquilo, de repente você não tem estrutura. E se você perceber que a sua estrutura ela está balançando, você não pega mais clientes. Vai levando os que você tem. Analise se os seus clientes começaram a desaparecer, o que foi? Foi a crise? Foi uma besteira que você fez? Você tem um concorrente? Quem é esse concorrente? Evitar o confronto com determinados concorrentes. Evitar se alguém ficou insatisfeito com o seu trabalho e saiu espalhando, falando mal. Isso acontece. Saber lidar com a ética profissional. Às vezes, quando você lida com grupos, com palestras muito ligadas a grupos, pode acontecer de um ou outro ficar insatisfeito e acontecer as conversas paralelas. Então, você saber lidar com isso, saber conversar com as pessoas, pessoas em crise, elas às vezes estão alteradas, então você tem que saber lidar com a crise do outro, você tem que ter profissionalismo para entender que o outro vai querer que você seja só dele. E isso, dentro do processo de você, como um terapeuta, você vai ter que saber lidar com isso. E entender que atendimento profissional é atendimento profissional. O que o terapeuta faz dentro do consultório, seja virtual, seja presencial, ele não precisa levar esse paciente para casa dele.
E às vezes o terapeuta ele fica meio balanceado, ele começa a absorver coisas e levar esse paciente para casa, fisicamente falando. E isso não é correto, não é o ideal, entende? Porque aí ele não deixa mais o paciente evoluir. Então ele vai ter que se libertar, ele vai ter que fazer uma escolha. Esse paciente se tornou amigo, esse paciente assim, esse paciente assado, tem que levar tudo dentro de uma estrutura. Se você sabe que você tem um paciente que ele está paliativamente numa situação onde ele já está muito bem estruturado, o que você faz? Você vai vendo se ele de repente quer fazer uma arte terapia, se ele quer fazer uma evolutiva em grupo, se ele é bom para isso, se ele supera isso, se a questão dele é só porque ele ficou muito isolado e precisa se recompor. Então, analisar todo esse contexto é de grande valia. Por quê? Porque nós temos que entender que a gente tem os nossos pacientes, mas às vezes você encontra pacientes com alto potencial, ele só está numa situação mais complicada. Por isso, muitos terapeutas desempenham a arte dos cursos, pequenos cursos para você ir vendo o potencial daquela pessoa, né? Isso faz o quê? Estrutura aquele paciente que passa a se tornar aluno e de aluno, às vezes, ele até te supera. Isso é muito bom, desde que você faça pautado na ética, na emoção positiva, na alegria de ver o outro crescer. Isso é o que faz de nós terapeutas pessoas muito felizes. Eu particularmente não vejo os terapeutas por aí, aqueles que amam mesmo a terapia holística, aqueles que estão assim abertos a estar levando o outro, né, para caminhar junto. Então, eu sou muito dessa teoria e sei que muitos colegas desse Brasil também estão nesse contexto de levar sempre o outro para uma elevação positiva e a gente ficar feliz que o outro está crescendo, ou mesmo dentro do processo terapêutico, mesmo dentro da profissão de terapeuta ou para outras profissões, né? O importante é fazer mudanças. Eu sou muito dessa questão de vida, né? Às vezes você vê uma pessoa, 10 anos depois você vê aquela pessoa continua a mesma coisa, reclamando das mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e não mudou nada. Até a aparência é a mesma. Mas eu prefiro muito mais reencontrar uma pessoa que ela seja totalmente diferente. Por quê? Porque é um somatório. É um somatório positivo. E nós temos que estar atentos a isso. Esse vídeo é muito mais para nós falarmos de nós, para nós trabalharmos a nossa aparência interior, para a gente externar nossa responsabilidade como profissionais. Para quê? Para que a gente possa ter e impor esse respeito de uma forma em que nossas ações falem muito mais do que qualquer outra coisa que circundar sobre nós no contexto de vida, certo? Se você é meu aluno e está assistindo esse vídeo, eu acho importante que você faça os comentários, porque depois nós ainda faremos nas nossas aulas ao vivo, nos nossos encontros fechados, ok? Um grande abraço para vocês e se você é novo aqui, venha fazer parte dessa família Golden School Brasil Unigodash. Um grande abraço, tudo de bom. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Até mais.